Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mentes Matemáticas. O tema de hoje é Desvendando o Formalismo na Educação Matemática. A ideia é explorar as nuances e implicações do formalismo na forma como ensinamos e aprendemos matemática. Eu sou o Igor. Eu sou a Júlia. E eu sou a Thaís. E hoje pretendemos mergulhar nas raízes do formalismo e sua presença na sala de aula. Vamos começar desvendando o que é o formalismo na matemática, então. Então a gente primeiro vai embarcar numa viagem lá no início do século XX, quando David Hilbert ele trouxe uma nova ideia para o mundo da matemática com a introdução do formalismo. Ele baseou essa abordagem na lógica, entendendo como um instrumento necessário, mas que sozinho ele não daria conta do recado para o desenvolvimento matemático. O Hilbert ele defendeu também que o trabalho do matemático era construir teorias formais consistentes, um passo de cada vez, até atingir a formalização completa da matemática. Isso é uma jornada em tanto, né? A pegada é que as fórmulas matemáticas, elas não estão aí só para resolver os problemas do dia a dia, né? Elas são mais como um conjunto de símbolos que seguem as leis próprias da matemática. Meio que elas vivem no próprio universo delas. E uma das características do formalismo era provar que as ideias matemáticas são livres de contradições. Os formalistas eles depositaram sua fé na axiomatização da matemática, acreditar que existe uma base sólida para tudo isso. Um dos principais exemplos disso que o Igor acabou de falar é a obra de Euclides, chamada Os Elementos, que foi um livro escrito por Euclides, lá por volta do ano de 300 a.C., que vai englobar uma coleção de definições, postulados, proposições e algumas provas matemáticas sobre a geometria plana. Então, através desse livro, ele reuniu todo esse trabalho de axiomatização que vinha acontecendo ao longo dos anos com diversos povos e trouxe tudo isso para o mesmo livro, uma coletânea, então, de 13 capítulos acerca da geometria plana. E aí os formalistas foram lá e quiseram reescrever a matemática do começo ao fim, de cabo a rabo, como diria minha mãe. Eles vão criar algumas coisas mais específicas, vão armar alguns esquemas, então eles vão buscar provas que são irrefutáveis dentro de um sistema formal. É tipo querer redesenhar o mapa do mundo, mas no universo da matemática. Isso é considerado muito absurdo, assim, muito uma coisa que fugia muito do óbvio e do que eles consideravam normal e padrão naquela época. Então agora, pra gente continuar essa conversa e aprofundar mais um pouquinho da parte da história, a gente vai conversar sobre o David Hilbert, que foi o principal construtor dessa teoria. Esse carinha aí, né, o David Hilbert, ele foi um matemático alemão que nasceu lá em 1862. Ele foi um dos matemáticos mais influentes dos séculos 19 e 20. E como a gente já percebeu, né, ele contribuiu para os fundamentos da matemática moderna em diversos ramos. Ele ingressou já com 10 anos de idade, lá em 1872, na mesma escola que Immanuel Kant já tinha frequentado 140 anos antes. Essa conexão fez com que Hilbert decidisse usar as ideias de Kant para dar um jeito nos paradoxos da matemática. A parada toda gira em torno do movimento formalista, que queria apresentar o método axiomático como ferramenta-chave para demonstrar a consistência, ou como também é chamada a ausência de contradição, da matemática, mas de um jeito mais formal, entende? Então, Hilbert, influenciado pelo método axiomático dedutivo de Euclides, que a gente acabou de falar, queria eliminar de uma vez por todas a intuição dos métodos dedutivos, deixando apenas a lógica e também os axiomas na jogada. Uma espécie de adeus para as intuições, segundo a visão dele. Acontece que esse processo abriu uma brecha para a criação de sistemas inconsistentes, ou seja, a tentativa de eliminar a intuição trouxe algumas limitações nesse sistema de demonstração que ele queria construir, que seria o método axiomático dedutivo. E aí entra em cena o mestre Kurt Gödel, lá em 1931, mostrando que o sistema de axiomas da aritmética é incompleto. Ou seja, há umas proposições que simplesmente não dá para deduzir a partir dos axiomas, como apontou Bayer em 2001. Apesar de toda essa controvérsia, das limitações no processo de axiomatização, as caras do movimento formalista marcaram seu território, e o Hilbert foi uma peça-chave nessa história toda, contribuindo para a abordagem conjuntista da matemática abstrata.
Tá, então pra gente finalizar essa primeira parte, a gente reuniu as 8 principais características do formalismo. Então, a primeira é que a matemática é falível, ou seja, ela é passível de erro. A segunda, os paradoxos são erros na matemática. A gente viu que Hilbert estava tentando eliminar eles, não só ele, outros matemáticos formalistas também. Terceira, traz uma visão nominalista, ou seja, é necessária uma linguagem para estudo dela. Quarta, as ideias matemáticas são isentas de contradições, então todos os postulados, esses axiomas que eles queriam tentar trazer para a matemática, teriam que ser provas que não tivessem contradições. A quinta, reescreve a matemática através de demonstrações rigorosas em um sistema formal. Sexta, conjunto de regras e símbolos que permitem operar mecanicamente. Sétimo, estabelecer teorias formais consistentes que sejam cada vez mais abrangentes até alcançar a formalização total da matemática, então trazer essa questão do sistema formal. E oitava, existência de uma intuição primeira sobre os números naturais. Agora que a gente já falou um pouco sobre o que é formalismo, vamos ver como ele se relaciona no contexto escolar. A gente consegue perceber o formalismo se a gente fizer uma análise profunda da matriz curricular das escolas do Brasil. Por exemplo, nos processos de ensino e de aprendizagem, a gente consegue perceber que tem uma forte ênfase em conteúdos matemáticos. E essa ênfase vai acabar trazendo uma supervalorização de alguns aspectos. Então, a gente pode definir esses aspectos como as regras, então, são supervalorizadas, os procedimentos lógicos para resolver problemas lógicos dedutivos, a busca incansável por acumular informações sobre esses postulados, axiomas e teoremas matemáticos, então, acumular informações sobre fórmulas e decorar elas, tudo muito acompanhado de uma grande preocupação com um domínio específico da linguagem matemática. Então, aqui é necessário tu dominar a linguagem matemática para conseguir se sair bem nesse processo de ensino e aprendizagem das escolas brasileiras. E quando a gente fala em exercício, né, a coisa fica ainda mais intensa. Muitas listas de exercícios com essa perspectiva trazem enunciados difíceis e compridos, deixando alguns alunos muito perdidos na simbologia. E há aqueles professores que adotam a didática de boa memória, né, treinando os alunos como atletas para jogarem com excelência. Mas, peraí, essa abordagem acaba amarrando a capacidade intelectual dos alunos. Eles ficam meio engessados, incapazes de argumentar, se tornarem indivíduo crítico, aprender com os próprios erros e também ficam incapazes de explorar outras formas de expressão matemática. Bom, através disso, a escola acaba sistematizando a matemática, evitando margem para possíveis paradoxos e reflexões, e de certa forma limitando o aluno. Os processos de investigações são considerados essenciais, especialmente nos cursos de nível superior, onde o desenvolvimento lógico, a articulação do pensamento matemático e a precisão na utilização dos objetos matemáticos devem estar em sintonia. Mas sabemos que a matemática ela traz uma tonelada de símbolos, muitos dos quais os alunos nem têm a ideia de como usar ou o que eles realmente significam. E a alternativa é clara, um estudo formal desses símbolos, logo nos primeiros contatos do aluno com a matemática. Além disso, é crucial apresentar as diferentes ferramentas que serão necessárias ao longo da jornada acadêmica. Já que a gente está falando um pouquinho sobre o contexto escolar, a gente vai falar também sobre as tendências metodológicas. A gente sabe que não dá para associar diretamente uma visão filosófica da matemática com uma abordagem pedagógica correspondente. Mas, apesar disso, a gente saca que as correntes filosóficas podem jogar uma luz sobre como essas ideias se refletem na sala de aula, especialmente quando se trata de conceber os objetos matemáticos. Primeiro, a gente tem a abordagem tecnicista, que é aquela parada de aprendizagem mecânica, com os exercícios repetitivos e pouca compreensão das teorias que sustentam a matemática. É resolver problemas na base da técnica pronta, aplicando fórmulas, e isso acaba gerando uma ênfase exagerada, né, no rigor e na formalização da matemática apresentada na escola. Outra abordagem que a gente tem, né, é a abordagem formalista clássica. Ela dá um salto lá para o idealismo de Platão, onde ele via a matemática como algo que só existia no mundo das ideias, sem nenhum vínculo com a experiência concreta. Os formalistas eles seguem nessa linha e querendo sistematizar o saber matemático a partir de definições, axiomas e postulados. E por último, a gente não pode esquecer da abordagem formalista moderna, que veio com o propósito de introduzir a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas e as relações e funções. Eles queriam mais enfatizar o aspecto lógico da matemática e buscavam que a escola refletisse essa nova visão da disciplina. E agora, para trazer uma outra perspectiva, vamos apresentar o platonismo e como ele se relaciona com o formalismo. Então, para começar,
ao platonismo, né? Que acredita que a matemática existe por si só, independente dos homens. Lá no mundo das ideias platônicas. É uma visão que sustenta que objetos matemáticos são reais, mesmo que a nossa compreensão seja limitada. Conjuntos finitos, conjuntos infinitos, inumeráveis, variedades de dimensão infinita, curvas que preenchem o espaço, todos esses fazem parte do mundo matemático. Objetos definidos com propriedades conhecidas e outras ainda desconhecidas. O papel do matemático nessa perspectiva é descobrir o que já existe e o que está pré-determinado no mundo. Aí entra o formalismo, que tem uma visão totalmente diferente do que o Igor acabou de falar. Para o formalista, o platonismo ele não faz sentido. Eles não acreditam que existem objetos matemáticos reais. Na perspectiva formalista, a matemática ela vai consistir apenas em axiomas, definições e teoremas, ou seja, fórmulas, uma coisa bem formal. Não há objetos matemáticos flutuando por aí. Tudo é resultado da aplicação de regras que derivam uma fórmula a partir de outra. Se quisermos um sistema de números reais, a gente precisa criar ele, estabelecendo axiomas que vão descrever ele. E dessa forma, né, enquanto o platonismo foca na questão de o que é real na matemática, o formalismo ele se preocupa mais com como operar na matemática. No entanto, é interessante notar que, apesar dessas diferenças, tanto o formalismo quanto o platonismo concordam sobre as regras de raciocínio que devem ser permitidas na prática matemática. Para arrematar, apesar das suas diferenças, né, ambos têm uma postura comum de oposição às teses dos construtivistas, que consideram como verdadeira apenas a matemática que pode ser obtida por construções finitas. É um verdadeiro quebra-cabeça filosófico-matemático. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast Mentes Matemáticas. Esperamos que vocês tenham aproveitado a nossa conversa sobre a corrente filosófica do formalismo e como ela impacta na maneira como aprendemos e ensinamos. Compartilhe seus pensamentos conosco nas redes sociais. Até a próxima! Valeu! Tchau! E eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tchau, obrigado. Vou gravar tudo também, porque vai ter que aparecer os bastidores. Fala, galera! De novo. Um dos maiores exemplos e mais famosos disso que o Igor acabou de falar é a obra do Euclides, que foi um grande matemático. É lá pela volta de 300 anos de Cristo. Ele... 300 anos? anos de Cristo foi foda. Foi foda que eu me aguentei aqui. Eu me aguentei. Meu pai, você acredita que Cristo viveu 300 anos na Terra? Ai, cara, que horror! Tem um livro dele chamado Os Elementos, um dos livros mais famosos da educação matemática. Da educação matemática? Não é da educação matemática, né? Tá, bora. Tá ligado aqueles galos quando bate assim? Galinha. Tá ficando difícil, cara. Atenção. Atenção, Casabeck. Vai começar. Então, Hilbert, influenciado pelo... Ô, Igor! Eu não fiz nada! Eu vou lá pra fora. Tá, então pra gente finalizar essa primeira parte, a gente reuniu... A Júlia tá vendo coisa, cara. Ela tá imaginando o Igor ali na porta e começou aí. Ele ingressou em 1972. Não, peraí. É 1800. Não, como é que ele com 10 anos de idade, ele entrou numa escola de matemática naquela época? Era uma escola? Não era uma escola de matemática? Não, cara, será que tá certo isso? Eu acho que sim. Cara, é muito bom. Parou. Com a palhaçada. Aí entra o formalismo. Que Eu não fiz nada, Não fez nada, é verdade. fez sim, tava aqui, ó. Não olha pra Júlia. Sai daqui, Igor. Fica no teu joguinho. Fala com ânimo, cara. Parece que tá morrendo. Eu tô com sono. Fala como se estivesse conversando com a gente, cara. Agora, pra trazer uma Tá outra bom, vamos lá então, perspectiva. vamos lá.
O Igor começou todo animadão. Pra provar pra Paula que nós levamos 2 horas pra gravar Sim. podcast de 40 segundos.